Futuros servidores do Estado do Pará, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui trabalhar a resolução número 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, TCE Pará. Já lhe convido desde logo a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp que eu tenho para os mais variados concursos. Então você me chama no WhatsApp, professor, vou fazer o concurso tal, do cargo tal, você me fala lá e eu lhe coloco na lista de transmissão. Por lá eu vou dando dicas de legislação. A dica da Lei 5.810 de 94, que é o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, dicas sobre lei de racismo, dicas sobre equidade racial, todas essa legislação do seu programa, do seu concurso, estarei trabalhando ali, dando dicas gratuitas na minha lista de transmissão gratuita de dicas. Me chama no WhatsApp. A minha equipe vai lhe recepcionar e vai lhe direcionar para o seu concurso, tá? E não menos importante, me siga no Instagram. Por lá você fica sabendo lá de maratonas com professores parceiros do português, entre outros assuntos aí que estão no seu programa, você pode me chamar por lá também. E não menos importante, você vai encontrar vários materiais de legislação, questões, geralmente trabalho questões em PDF sem gabarito comigo, corrigindo, dando dicas e macetes da Lei 5.810/94, dessa legislação e outras legislações, tá? Vamos lá. Do que trata essa resolução número 19.455? Acompanhe comigo aí. Dispõe sobre a organização e o encaminhamento da prestação de contas de transferência voluntárias realizada pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos semelhantes, ou seja, congêneres, tá? Então, é muito importante você saber o que dispõe esta resolução. Vamos lá, o artigo 1º, ele trata do tema do objetivo e das definições. Diz o artigo 1º, a organização, o encaminhamento da prestação de contas e transferências voluntárias. É muito importante você pontuar isso logo, tá? Aqui, essa resolução, ela vai tratar justamente referente à prestação de contas e transferências voluntárias. Marque isso aí que é muito importante, tá? Transferências voluntárias, tá? Então, olha só, a organização e encaminhamento da prestação de contas e transferências voluntárias realizada pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, cuidado, cuidado, o examinador vai querer colocar municipal, estadual, federal, não, estadual, tá? Mediante o quê? Mediante convênio, mediante acordo, ajuste ou outros instrumentos semelhantes, congêneres, obedecerão ao disposto na lei orgânica, no regimento interno e nesta resolução, tá? O parágrafo único do artigo 1º diz que as regras dessa resolução aplicam-se ao convênio cuja vigência expira a partir de 1º de janeiro de 2023, tá? Vamos lá. Para efeito desta resolução, considera-se, está aí, na minha humilde opinião, um tema forte para cair na sua prova. Qual é? Conceito. Tá? A banca pode querer pedir o conceito de convênio, vamos a ver, o conceito de concedente, tá? O conceito de autoridade administrativa. Tá? Vamos analisar, então, cada conceito aí. Artigo 2º. O que é o convênio? É o acordo, é o ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline as transferências voluntárias, tá? Então, essas transferências voluntárias de recursos financeiros, né, em regra, vai acontecer mediante convênios, tá? Então, os convênios aí são acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que vai disciplinar o que, professor? As transferências voluntárias.
de recursos financeiros, de dotações consignadas no orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado, e tenha como partícipe de um lado, olha só, de um lado vamos ter o quê? O órgão, a entidade da administração pública estadual, direta ou indireta. Olha só, vamos analisar. Nestes convênios, teremos de um lado quem, professor? De um lado, o órgão, a entidade da administração pública estadual, direta ou indireta. Órgão ou entidade da administração pública. Cuidado, hein? Não é só direta. Direta, como diz aí, tá? Ou mesmo indireta. Ou mesmo indireta, tá? De um lado, o órgão da administração pública, direto ou indireto, estadual, tá? Estadual. É importante a gente saber que isso aqui é estadual. Fechou? Fechou. Professor, e do outro lado? Ó, e de outro lado, órgão, entidade, olha só, do outro lado nós temos órgão, tá? Ou entidade. Aí veja bem, seja da administração pública federal, administração pública federal, tá? O que mais, professor? Administração pública federal, como ele coloca aqui, municipal, tá? Ou entidades privadas, ou mesmo entidades privadas. Ou mesmo entidades privadas, como diz aí, sem fins lucrativos. Interessante isso, hein? Sem fins lucrativos, tá? Sem fins lucrativos, excetuadas as alcançadas pela Lei Federal 13.019/2014, ou ainda consórcios públicos, visando a execução de programas e ou ações de governo de interesse recíproco em regime de mútua cooperação, tá? Então, isso é o conceito de convênio. E o que é o concedente? Inciso 2. É o órgão ou entidade da administração pública estadual, seja direta ou indireta, responsável pela transferência do recurso financeiro destinado à execução do objeto do convênio. Então, aqui, nesta relação, aqui, poderemos chamar esse aqui de concedente, tá? Mais uma vez, este é o concedente. Quem é o concedente mesmo, professor? Mais uma vez, quem é o concedente? É o órgão ou entidade aqui, ó, da administração pública estadual, direta ou indireta, responsável pela transferência do recurso financeiro destinado à execução do objeto do convênio. Fechou? Muito bem. E quem é o convenente? O órgão da administração pública direta e indireta, do governo federal e municipal, bem como entidade privada sem fim lucrativo, não alcançado pela Lei Federal 13.019/2014, consórcio público, com os quais o órgão da administração pública estadual pactua a execução de programas e ou ações do governo mediante celebração de convênio. Fechou? Tranquilos? Então, temos do lado o concedente e do outro nós vamos ter, de acordo aí com o artigo 2º, inciso 3, o convenente. Tá? E para complementar o raciocínio, ainda tem a autoridade administrativa. A autoridade administrativa é o agente público titulado órgão ou da entidade de administração pública estadual concedendo recurso financeiro. Então, aqui, ó, é que terá a chamada autoridade administrativa. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Mais uma vez eu reforço. Professor, eu quero dicas da Lei 5.810/94, o RJU estadual, inclusive no YouTube mesmo, aqui no YouTube. Digite aí, Lei 5.810/94, Valnei Oliveira. Você tem aí a parte 1, parte 2, parte 3, até um pouquinho mais da metade da lei está aí gratuito para vocês no YouTube. E aquele que quiser adquirir a lei por completo,
Você põe na plataforma do meu site, aqui você compra no Pix, cartão de crédito, boleto bancário. Ah, professor, eu quero mini curso. Tem mini curso. Ah, professor, eu quero lista de questões com correção, videoaula. Tem. Vá lá na plataforma. Professor, eu quero aula de racismo, aula de equidade racial. Tem também aqui. Vá na plataforma, tem muitos materiais excelentes para o seu concurso, tá? Vamos falar agora do tema da prestação de contas. Já sabemos aí, né, do que trata essa resolução, já sabemos quem é o concedente, quem é o convenente, e também sabemos quem é a autoridade administrativa, sabemos o que é convênio. Agora vamos falar da prestação de contas, seção 1 do encaminhamento. Vamos lá, artigo 3º. A prestação de contas de transferência voluntárias, não esqueça, realizada pelos órgãos e entidades de administração pública estadual, mediante convênio, olha que a gente está montando aí a quebra-cabeça, hein? Será apresentada pelo convenente ao concedente, tá? Então, mais uma vez, a prestação de contas de transferências voluntárias realizada pelos órgãos e entidade da administração pública estadual, mediante convênio, será apresentada pelo convenente ao concedente. Tá? Bem, o artigo 4º diz que o concedente fará remessa da prestação de conta ao Tribunal de Contas do Estado. Marque aí prazo. Banca ama prazo, ama de paixão prazo, tá? Então pode marcar que, na minha humilde opinião, esse prazo pode cair na sua prova. Qual é o lapso temporal? Qual é o prazo que o concedente fará a remessa da prestação de conta ao Tribunal de Contas do Estado do Pará? Marque no prazo de 240 dias. Opa! Esse prazo é muito importante. Marque aí. Prazo de quanto, professor? De 240 dias. Professor, esse prazo do que é mesmo? Tá aí. É o prazo que o concedente, tá, fará a remessa de prestação de contas ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado. Aí uma pergunta que não quer calar. Toda vez que pede prazo, tem uma pergunta que não quer calar. Qual é, professor? A partir de quando? A partir de quando será contado esse prazo? Marque aí. A contar do encerramento da vigência do convênio. Encerrou a vigência do convênio, prazo, lapso temporal de 240 dias para quem? Para o concedente fazer a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, o TCE, sempre que o valor do respectivo repasse for igual ou superior ao fixado em ato normativo instituído para esse efeito, tá? Parágrafo único do artigo 4º ainda. Se a prestação de contas for apresentada ao concedente em razão das medidas administrativas internas ou durante a instauração de tomada de contas especial, decorrente da omissão no dever de prestar contas, o prazo para a remessa ao Tribunal de Contas será de 180 dias da data do protocolo de apresentação das contas ao concedente. Então, veja bem, regra 240. Se a prestação for apresentada ao concedente em razão de medida administrativa interna ou durante a instauração da tomada de conta especial, decorrente da omissão, do dever de prestar conta, aí o prazo, lapso temporal, será menor. Quantos dias? 180 dias. Fechou? Tranquilos até aí? Muito bem, vamos lá. Artigo 5º diz assim, ó, a prestação de contas cujo valor global será inferior ao fixado para o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado ficará arquivada e organizada no órgão ou entidade concedente. Cuidado, o examinador vai querer mexer. Onde tiver concedente, vai colocar o quê? Convenente. Onde tiver convenente, vai trazer concedente, tá? Então, cuidado. A prestação de contas cujo valor global seja inferior ao fixado para encaminhamento ao Tribunal de Contas ficará o quê? Como diz aí? Ficará o quê? Ficará arquivado e organizado no órgão ou entidade concedente. Marque o prazo, hein? 5 anos contado a partir do dia útil subsequente à data de sua apresentação, tá? Vamos finalizar nesse artigo 5º, só esse parágrafo 1º, 2º, 3º, depois continuaremos no próximo vídeo, tá? A hipótese de arquivamento não isenta o concedente de analisar, presta atenção,
o fato de ser arquivado não isenta o concedente, tá? O concedente de analisar a prestação de contas e instruí-la com elementos básicos estabelecidos nessa resolução. Isso não retira essa responsabilidade. A prestação de contas que trata a cabeça desse artigo será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos prazos previstos na cabeça do artigo 4º que nós falamos e no parágrafo único, se houver dano apurado cujo valor atualizado seja igual ao superior ao limite estabelecido em ato normativo para remessa da tomada da conta especial. E o parágrafo 3º, para finalizarmos esse bloco, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, a seu critério, anote aí, é um ato administrativo discricionário, a critério, poderá solicitar a prestação de contas arquivada no concedente para fim de fiscalização e julgamento. Tá? Poderá. Perfeito? Aguardo vocês, me acompanhem nas redes sociais e recebam as demais dicas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.